Nos últimos dias, foi vazado uma transcrição que detalha as comunicações entre o submarino OceanGate Titan e seu navio-mãe, o Polar Prince. Esta transcrição não foi verificada por representantes da empresa. Assim, não se pode afirmar definitivamente que é necessário. Um debate surgiu para determinar se a transcrição das mensagens de texto entre os dois é de fato real. Rob McCallum, ex-executivo da OceanGate, e James Cameron fizeram declarações que aparentavam refletir o conhecimento das ações da tripulação momentos antes da catástrofe. Vamos analisar a linha do tempo conforme a transcrição e comparar com as informações conhecidas, relatadas ou confirmadas por fontes da empresa. Stockton Rush comandava o submersível, então as comunicações marcadas como SUB são suas respostas para o navio, anotadas como top nas mensagens. Estarei lendo as mensagens conforme elas aparecem na transcrição, mas lembre-se que eram mensagens de texto, não uma gravação de áudio. Liberado para a descida. Aproveite o passeio. Descendo agora. Sequência de lançamento completa. Pronto? Tudo limpo. Procedendo. Aproveitem o mergulho, senhores. O início da sequência parece coincidir com o horário relatado da descida. OceanGate e seu Chief Executive Officer, Stockton Rush, afirmaram que leva cerca de 2h30 para chegar aos destroços do Titanic. Assim, a chegada está prevista para cerca de 10h30 da manhã. Eles planejavam alcançar uma profundidade de 3.800 metros abaixo da superfície. Isso indica que eles viajariam a aproximadamente 25 metros por minuto. 15 minutos de mergulho. Profundidade atual. Verificar sistemas. Verificação de sistemas completa. Tudo ok. Luzes verdes. Altitude 756. Prossiga. Obrigado. Prossiga. Na primeira atualização, a profundidade relatada foi de 756 metros. Em 20 minutos, a profundidade seria maior que o previsto, mas aparenta estar tudo bem. Stockton Rush e Paul Henry Nardil eram veteranos de submarinos. Stockton, o designer do Titan, já havia descido dezenas de vezes. Paul Henry tinha 37 visitas ao Titanic em um submarino de um instituto de pesquisa francês e era um especialista na história do Titanic. 30 minutos se passaram. Atualize, por favor. Todos os sistemas funcionam normalmente. Estamos bem. Descida conforme planejado. Excelente. Prossiga. O segundo check-in também foi padrão. Neste ponto, todos devem ter se acomodado em suas posições e se ajustado ao desconforto inicial de espaços apertados. Havia 5 pessoas sentadas em uma área não maior que um colchão queen size. Eles precisavam sentar com um teto de 4 pés acima e paredes curvas para se encostar. Com seus variados níveis de experiência, cada um teria sentimentos distintos sobre o mergulho. Os Dawoods, uma dupla de pai e filho, provavelmente contemplavam as maravilhas do mar pela janela frontal do navio, aproveitando o momento de união. O Sr. Hamish Harding, aviador e empresário, certamente estava fascinado pelo que estava vivenciando. Mais de 45 minutos, profundidade atual confirmada. Profundidade 1934, sistemas estáveis. Descida conforme planejado. Tripulação feliz. Excelente. A próxima atualização mostrou onde eles estavam na descida. Após 50 minutos na água, eles alcançaram 1.934 metros. Era mais profundo que o projetado inicialmente. Os passageiros devem ter se encantado com as vistas e conversas sobre o Titanic, a vida marinha e o futuro. O Sr. Rush mencionou o clima de felicidade no navio durante sua atualização de descida. Você está na marca de 1 hora. Tudo está indo suavemente por aqui. A próxima atualização ocorreu normalmente, conforme esperado. Esta primeira hora de mergulho parecia estar seguindo o mesmo padrão de todos os mergulhos anteriores. Um clima de confiança prevaleceria na equipe. Os nervos e a adrenalina teriam se acalmado após 1 hora. Provavelmente,
eles estariam envolvidos em uma discussão animada sobre o Titanic e as vistas à sua frente. Você está a 75 minutos de profundidade. É necessário ajustar a velocidade? Estamos todos sob controle a 29,60. Não são necessários ajustes. Estamos aproveitando a viagem. Entendido. A consulta de status do topside, aos 75 minutos, indicou uma questão sobre a velocidade de descida, que deveria ser de cerca de 25 metros por minuto, mas estava a 40 metros por minuto. Stockton responde estar satisfeito com a velocidade sem necessidade de ajuste, encerrando com uma declaração tranquilizadora de que estão aproveitando a viagem. Infelizmente, esse clima logo seria interrompido pelo som de um alarme. Estamos notando um alarme do RTM, reduzindo a velocidade de descida para a profundidade de 34,33. A emocionante descida ao fundo do mar foi abruptamente interrompida por um único alarme. Para Stockton Rush, não foi a primeira vez que ele ouviu o alarme do sistema RTM. O sistema que ele projetou para monitoramento em tempo real foi estabelecido para detectar defeitos na integridade do casco. Este sistema foi projetado para dar um aviso antecipado de qualquer dano potencial futuro. Neste ponto, o navio estava apenas 350 metros do naufrágio. Entendido, você precisa subir. Sem mudança com o empuxo, a taxa de descida aumenta em 35. Liberarei o lastro agora. Aguarde. Devido ao alerta, o Sr. Rush tentou reduzir a velocidade de descida usando propulsores, mas continuou. Ele afirmou que a taxa era de 35 metros por minuto, mas liberou o lastro. Isso significava liberar os pesos pesados anexados ao submersível para a descida, ajudando o navio a ser mais flutuante e combater a descida. Concordo, libere o lastro. E sem melhora, preparando para jetsonar a estrutura. Por favor, atualize o status do indicador RTM assim que possível. Abandonando a estrutura, várias tentativas necessárias, iniciando a ascensão. A liberação do lastro não reduziu a taxa de descida como ele esperava. A próxima opção era liberar a estrutura para aliviar o submersível. Após algum esforço, o peso extra foi liberado e uma ascensão começou. Foram 7 minutos, desde o primeiro alarme até o início da subida. Os passageiros provavelmente sentiram pavor ao som do alarme, mas Stockton Rush era um especialista experiente. Após minutos tensos, uma subida teria parecido um alívio. Qual o status atual? Favor atualizar indicadores RTM e profundidade assim que possível. Som de rachadura na polpa. Você consegue identificar a fonte? Status do indicador RTM. Negativo. Os minutos seguintes se tornaram um som nauseante. Quando você está sentado a quase 6.000 libras por polegada quadrada, um som estalante seria aterrorizante. Stockton provavelmente estava usando toda a sua experiência para resolver o problema antes que fosse tarde demais. Status do RTM. Executando diagnósticos. Subindo lentamente. Sons diminuíram. Alerta global RTM ativo. Todos vermelhos. A superfície tentava entender a situação, mas só avaliava algumas palavras enviadas a cada poucos minutos. Era, sem dúvida, uma situação que os paralisava. Eles não podiam fazer nada, pois tinham informações muito limitadas. Com o RTM ativando todas as luzes vermelhas, o casco estava em estado duvidoso. O Sr. Rush monitorava preocupado a velocidade de subida, pois se conseguissem alcançar uma profundidade maior, talvez evitassem a falha catastrófica. Entendido. Qualquer código, profundidade, taxa de subida. Atualizações quando possível, por favor. Fluxo subindo, 1/4 previsto. Taxa pequena, motivo incerto, sem indicador em 3.476 mirando a superfície. Discutindo com o engenheiro. Aguarde. Infelizmente, a taxa de subida foi apenas 1/4 do que era esperado. Mesmo após 15 minutos tentando subir e largando o peso, eles ainda estavam a 3.476 metros. Não estava claro por que o navio não subia. Com carga mais leve e propulsores tentando impulsioná-los, não houve avanço.
profundidade e status, por favor. Qual é a potência do impulso para cima? Lendo vermelho no ônibus de energia A. Mudei para B em 34,57 mais sons a ré. Esta foi a última mensagem do submarino para o navio de superfície. A empresa informou que perdeu contato com o submarino às 9h45. E apesar das tentativas de mudar os propulsores, não houve movimento em direção à superfície. Eles ainda estavam a 3.500 metros de profundidade quando o som mais sinistro em um submersível retornou. Os sons crepitantes retornaram mais uma vez na popa. Esses sons teriam indicado claramente a Stockton que o casco de fibra de carbono estava sob grande estresse, arriscando colapsar. Infelizmente, os passageiros passaram esse tempo impotentes, cientes da terrível situação em que estavam. Certo. Continuando a subida e conversando com Carlos sobre o barramento de energia. Aguarde. Ativando procedimentos de recuperação. Carlos está solicitando saída de potência do barramento B. Atualização de status e velocidade de subida, por favor. Não estamos recebendo. Atualize, por favor. Relatório de status e profundidade necessário. Favor responder com status e profundidade. Carlos solicita a atualização de potência nos propulsores. Não conseguimos te ler. Estamos indo para as coordenadas de recuperação. Informe se nos receber. Por favor, responda se for capaz. Após 19 minutos do alarme inicial, as comunicações com o Titan foram perdidas. As mensagens finais deixaram claro que o sistema RTM estava totalmente alarmado devido à integridade do casco, e os sons de estalos indicavam claramente as camadas de fibra de carbono se movendo e dobrando. Neste ponto, sabemos que o navio implodiu e os 5 passageiros morreram. Essa falha de comunicação nos dá uma possível visão da maneira como o Titan falhou e do difícil cronograma que os passageiros suportaram.